E aí, pessoal, bem-vindos à lição número 3 do nosso estudo do esplendor de Deus. O título da lição é Santidade Irresistível. E vocês podem dizer, peraí, como é que você pode colocar essas duas palavras juntas? Bom, com certeza elas vão juntas e vocês vão entender por quê no final dessa lição. Então, bora lá. Provérbios 16, versículo 6 diz: Assim, pelo temor do Senhor, a gente se afasta de todo o mal. Agora, olha só, que ele não diz que é pelo amor de Deus que a gente se afasta do mal. É o temor do Senhor que nos empodera para sermos capazes de nos afastarmos do pecado ou do mal. Agora, deixa eu contar para vocês quando eu aprendi isso por experiência. Lá no início dos anos 90, o primeiríssimo livro que eu escrevi, olha, acontece que um ministro do Evangelho, que na verdade era provavelmente um dos ministros mais famosos do planeta, e tudo pelas razões erradas, ele cometeu fraude, pessoal, e foi condenado a 45 anos. Depois, a pena dele acabou sendo reduzida para 5 anos. Bom, no quarto ano da sentença dele, ele terminou o primeiro livro que eu tinha escrito, e ele contactou a assistente dele, e ela ligou para mim, e ela me perguntou se eu iria lá e visitaria ele na prisão. E eu disse, com certeza que eu vou. Eu e minha esposa fomos para a cidade onde ele estava preso, na penitenciária federal, e eu lembro dele saindo com aquele uniforme de presidiário, e eu lembro que a gente se sentou, ele olhou para mim e disse, John, a prisão não foi o julgamento de Deus na minha vida, foi uma misericórdia. Se eu continuasse a viver do jeito que eu estava, eu teria terminado no inferno para sempre. Bom, isso aí me desarmou totalmente. Aí ele começou a me contar que eles tinham uma igreja na prisão e que estudavam as palavras de Jesus, pegando cada frase, dividindo em 5 palavras, 3 palavras, 1 palavra, 3 palavras, 5 palavras, falando, orando, passando horas por dia com a palavra de Deus. Ele me contou como Jesus tinha tirado o mal da vida dele no primeiro ano naquela prisão. E eu falei para ele, poxa, então você obviamente está liderando essa igreja nessa prisão porque você é o cara mais qualificado. Ele disse, não, eu era o mestre da manipulação e não tem nenhuma hipótese de eu ter alguma coisa a ver com a liderança até que eu saiba que eu estou completamente transformado. Eu fiquei tão impressionado. E aí, em dado momento, eu olhei para ele e disse, olha, eu tenho que saber uma coisa, quando foi que você deixou de amar Jesus? Em que momento isso aconteceu com você? Eu lembro que a sua paixão era tão convicta por ele, você chorava quando pregava. Quando foi que você deixou de amá-lo? Em que momento aconteceu? Ele olhou para mim e disse, cara, eu não deixei. E eu lembro de olhar para ele e dizer, peraí, como é que é? Como assim você não deixou de amar Jesus? E ele disse, eu amei durante todo o percurso. E agora ele vê a confusão dos meus olhos. E ele me fala, John, eu não temia a Deus. E só então eu compreendi. E aí ele disse, John, tem milhões de americanos iguais a mim, cara. Eles amam Jesus, mas não temem a Deus. E Deus e o temor de Deus são as forças que nos mantêm andando na linha. Jesus, se olhar em Mateus 7, diz que o portão é muito estreito, mas depois ele diz que o caminho depois da porta também é estreito. Então, vejam, pessoal, que para a estrada, depois de ser salvo, o portão dessa estrada é muito estreito. Bom, toda a estrada tem uma vala dos dois lados, não é? Assim como é a estrada da vida. E Deus nos deu 2 grandes forças para nos manter fora dessas valas. A primeira vala é chamada legalismo. A igreja estava numa vala do legalismo terrível ali nos anos 50 e 60. E aí o que aconteceu foi a revolução de Jesus. Descobrimos que nosso Pai nos amava. E teve um homem de Deus que veio com uma grande revelação naquela época, que disse, Deus é um Deus bom. E sabe o que o amor de Deus fez? O amor de Deus nos livrou da vala do legalismo, pessoal. Mas aí sabe o que a gente fez? A gente fez o que muitos fazem também. A gente disse, nós nos afastamos tanto daquela vala do legalismo e fomos para o outro lado da estrada e caímos na outra vala, que é a que se chama desordem. E a força que nos mantém fora da vala da desordem chama-se temor do Senhor. Esse ministro não andava no temor de Deus. E ele disse, John, milhões de americanos são assim como eu. Isso quer dizer que milhões de americanos estão suscetíveis a não acabarem bem ou a verem a sua fé naufragar, minha gente. E isso é exatamente, se lembrem da lição 1, o que Paulo, o apóstolo, avisou que aconteceria antes de Jesus retornar. Bom, entre o incidente na igreja em 94 e o incidente nessa penitenciária federal com o evangelista mundialmente famoso, agora o meu apetite e a minha sede pelo temor do Senhor estavam tão fortes que eu literalmente clamava, Deus me preencha com seu espírito de
temor. Por que razão? Ora, é uma das manifestações do Espírito Santo. Isaías fala que o Espírito do Senhor deve repousar sobre Jesus, o da sabedoria, o do conselho, o do poder, o Espírito do conhecimento e do entendimento e o temor do Senhor também. E o prazer dele será o temor do Senhor. Então, tem só uma palavra realmente importante que eu quero que vocês levem para casa agora, e ela se chama longevidade, e eu me interesso em terminar bem. Não é como a gente começa a corrida que importa, e sim como a gente termina a corrida. E a cristandade não é um sprint, é uma corrida de resistência. E é uma coisa na qual temos que ser consistentes. Então, em relação à longevidade, eu aprendi outra lição, uns 4 ou 5 anos depois de 94. Era por volta de 98 e 99, eu viajei para a nação da Malásia e era um encontro nacional lá, a maior escola bíblica naquele país. Pastores viajavam de todo o país, os crentes tinham ido de todos os lugares e era uma época bem difícil. Foram 10 cultos e a gente estava no nosso 10º e último culto. E eu preguei um pouquinho sobre o temor do Senhor e eu nunca vou esquecer, no final daquela mensagem, eu fiquei impressionado por chamar todas as mulheres que sabiam que eram chamadas a pregar o Evangelho, mas nunca tinham reconhecido publicamente. Bom, deixa eu falar para vocês, essas mulheres vieram para frente, quer dizer, o auditório estava lotado e eu lembro que tinha umas 5 mulheres e era uma plataforma assim bem larga e ao longo de todo o caminho tinha umas 5 dessas mulheres asiáticas dizendo, eu sou chamada a pregar. E eu me lembro de começar a descer da plataforma para ministrar para essas mulheres e orar com elas. Então, uma presença tomou o auditório e o único jeito de eu descrever isso é o papai entrou na sala. Esse é o único modo de descrever mesmo. Tá legal? Essa alegria maravilhosa, esse amor incrível, essa presença prazerosa do Senhor encheu aquela arena. E de repente, sem que eu falasse nada, aquelas mulheres começaram a rir e a risada dela se transformou numa completa alegria para todos que estavam lá em alguns minutos. Olha, é a coisa mais estranha que eu já vi. Vocês vão achar que isso é estranho porque eu ainda acho que significa algo. Elas estavam no chão rindo feito um bando de doidas. E, gente, olha, eu fui criado como católico e eu nunca vi uma coisa parecida com aquilo. Então, eu estava gostando de ver aquilo. Então, eu me sentei na plataforma e eu só pensei, eu acho que eu vou aproveitar e foi o que eu fiz, então. E foi tão maravilhoso ver como Deus estava tocando essas filhas com tanta alegria e felicidade. E isso durou uns 5 minutos, eu acho. E depois, do nada, a presença subiu. E eu me lembro que tinha uma calmaria na atmosfera e dentro de uns 60 segundos, outra presença veio. Mas dessa vez não era o Pai do Céu. Era uma presença grandiosa, quase... olha, pessoal, entendam, era aterrorizante, só que aterrorizante de um jeito muito bom. E eu lembro que quando aquela presença chegou, eu pensei, uau! E aí eu fiquei em pé e andei devagar para frente e para trás, e eu lembro que, de repente, aquelas mulheres que estavam rindo, agora choravam copiosamente e até lamentavam. E eu lembro que a atmosfera estava bem pesada com essa presença grandiosa. E eu lembro que tudo que eu conseguia dizer era ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus. E eu estou andando para frente e para trás e um pensamento passou pela cabeça. John Bevere, se você falar uma palavra errada, se fizer um movimento em falso, você está morto. Vocês podem pensar, John, peraí, isso vai acontecer? Não sei, aconteceu com Ananias e Safira quando eles levaram aquela oferta para aquele culto na igreja e eles agiram de forma irreverente naquela presença, lembram? E eu sabia que a irreverência não seria tolerada. O rei tinha entrado na sala. E eu lembro de só andar para frente e para trás e do nada essas palavras saíram da minha boca. Esse é o espírito do temor de Deus Nosso Senhor. E foi aí, pela primeira vez na minha vida, gente, que eu percebi que o espírito do temor do Senhor é uma das manifestações do Santo Espírito de Deus. Como Isaías 11 fala, que eu dividi com vocês mais cedo, eu lembro também que quando eu estava andando para frente e para trás, eu descobri que existe uma diferença entre a minha cabeça e o meu coração, porque a minha cabeça dizia, Deus, não aguento isso, e o meu coração falava, Senhor, não suba, não suba. Olha, a palavra de Deus vai se dividir entre alma e espírito. E eu estava lá sentado e o temor de Deus era tão forte naquela arena, gente. E eu lembro que demorou mais ou menos uns 3 minutinhos e depois sumiu. E quando sumiu, a gente ficou lá parado com o temor e o silêncio. E eu lembro que...
Olha, eu falei assim, senhor, o que eu faço? E ele respondeu, eu acabei. E eu disse, tá bem. Então eu passei a palavra para o líder e ele veio e encerrou discretamente aquele culto, porque ele era sábio. Ele sacou. Cara, a gente não vai terminar essa coisa aqui com uma canção, porque tem uma atmosfera sóbria, uma coisa maravilhosa e sóbria nesse lugar. E eu lembro de sair e que tinha um casal da Índia, da nação da Índia, sabe? E eles eram estudantes da escola bíblica, estavam completamente impactados por essa presença. E a gente só olhou um para o outro por alguns minutos, sem falar nada. E aí ela me disse, eu me sinto tão limpa por dentro. E aí eu disse, é isso. Isso descreve o que eu sinto no meu coração. Eu me sinto tão limpo. Bom, na manhã seguinte, eu estava me arrumando para jogar basquete com os caras da escola bíblica, e aí eu estava vestindo o meu short de ginástica e estava no quarto do hotel, quando o Espírito Santo vem e fala para mim, filho, eu quero que você leia o Salmo 19. E eu não tinha a menor ideia do que eu ia ler no Salmo 19. Então eu fui lá e comecei a ler o versículo 1, 2, o 3 e desci até o versículo 9. E aí eu li o temor do Senhor é limpo, dizia. Ai, meu Deus do céu, eu falei. Olha só, o temor do Senhor é limpo. Era exatamente o que a gente falava ontem, gente. Mas agora, olha só. O temor do Senhor é limpo, durando para sempre. O Espírito Santo falou comigo naquele quarto de hotel, cara. É um daqueles momentos que você nunca esquece. E ele disse, filho, Lúcifer prestou adoração bem diante da minha sala no trono, diante da minha glória. Ele foi ungido para fazer isso. Ele não me temia. Ele não resistiu para sempre. Ele falou, filho, um terço dos anjos estava na minha sala no trono e eles contemplaram a minha glória e não me temeram, não. Eles não resistiram para sempre. Depois ele disse, Adão e Eva andaram na presença da minha glória. E eles também não temeram. Eles não resistiram para sempre. Ele falou, todo ser criado que rodeia o meu trono ao longo da eternidade será testado no santo temor de Deus. E aí eu comecei a pensar sobre todos os pastores que tinham começado a ministrar tão animados, e lembrei do evangelista famoso na prisão que tinha começado tão empolgado, fervoroso, ele até chorava, gente. Ele não durou no seu ministério, o ministério dele não existe mais, porque ele não tinha o temor ao Senhor. Então, agora nós voltamos nossa atenção para a santidade, porque santidade é tão mal entendida por tantas pessoas, acham que é uma coisa legalista, mas santidade significa ser completamente de Deus. É isso que quer dizer. Santidade é ser destinado a Ele. 2 Coríntios 7, versículo 1 diz, vamos, olha só, vem direto do Novo Testamento, tá? Vamos nos purificar, olha só isso, de toda a imundície da carne e do espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Repare que não é aperfeiçoando a santidade no amor de Deus. Em Filipenses 2:12 diz que desenvolvemos nossa salvação com temor e tremor. Não apenas no amor e na gentileza. Por quê? Nossa salvação amadurece no temor. Nós nos tornamos mais e mais dele e mais como Jesus, através do que? Santo temor. C.S. Lewis escreveu assim, ele disse que, como sabem pouco as pessoas que pensam que a santidade é chata, quando a pessoa conhece a coisa como ela é irresistível. Então, a santidade não é um fim em si mesma, ela é uma passagem, uma porta para uma coisa que todos nós desejamos. E isso é a intimidade profunda com Deus. Hebreus capítulo 2, versículo 14, persigam a santidade, porque sem a qual ninguém vai ver o Senhor. Uau, que frase! Agora vamos falar sobre perseguir. A palavra grega, ela define-se assim, fazer uma coisa com esforço intenso e com propósito, ou objetivo definido. Uau! Nada de enrolação aqui, pessoal. Você está atrás de alguma coisa com propósito intenso e você vai conseguir, seja lá o que for. É como um caçador na trilha de um alce. Ele vai pegar aquele alce e nada vai pará-lo. É literalmente isso que a palavra significa. Agora a pergunta é sobre santidade de posicionamento ou santidade de comportamento? Aí você diz, tem diferença? É claro que tem. As pessoas não entendem a santidade de verdade, acham que é só a mesma coisa que tem no Novo Testamento e jogam tudo no mesmo saco, mas não é não, senhor. Tem duas santidades, pessoal, a santidade de comportamento e a de posição. Deixa eu explicar melhor para vocês, usando o meu casamento. Liz e eu nos casamos faz 40 anos. Tá bem? No dia em que a gente se casou, a Lisa se tornou minha esposa. Ela não é hoje mais minha esposa, 40 anos depois, do que ela foi no dia em que a gente se casou. E a partir de hoje também não será daqui a 40 anos mais esposa do que ela é hoje, porque ela é a minha esposa.
é santidade de posição. Vocês entendem? E se olharmos então para 1 Efésios versículo 4, assim como Deus nos escolheu nele antes da criação para que fôssemos santos e diante dele em amor, Deus disse de forma posicional: eu os declaro santos pelo que meu Filho Jesus Cristo fez. Isso é posicional. Então vocês nunca vão se tornar mais santos do que o que Jesus fez por vocês. Então, olha só, a Lisa e eu nos casamos. Então agora ela tem um comportamento que está alinhado com a posição dela. Antes que a gente se casasse, ela flertava com outros caras, eles pegavam o número de telefone dela, chamavam ela para sair. Depois que ela se casou, ela não está flertando com mais ninguém, não está dando o número de telefone para ninguém, nem saindo com mais ninguém, porque agora ela tem um comportamento que está alinhado com a posição dela. Pedro fala em 1 Pedro capítulo 1, versículo 15, mas assim como aquele que chamou vocês é santo, sejam santos vocês também nas suas condutas e maneira de viver. Agora ele fala da santidade comportamental, que se alinha com nossa posição. Então agora a gente tem que voltar para persigam a santidade sem a qual ninguém vai ver o Senhor. Ele fala da santidade de posição ou comportamental. Bom, ele está obviamente falando da comportamental aqui. Agora, as consequências de não perseguir a santidade e não ver o Senhor, a gente não vai vê-lo no céu? Não, quero trazer isso para essa terra aqui, beleza? Deixa eu ajudar vocês a entender isso assim. Eu já passei por, acho que 11 ou 12 presidentes dos Estados Unidos e, em essência, eu tenho uma relação com esses caras, né? Todos nós temos, no sentido de que decisões que eles tomam afetam a nossa vida. E eu estou sob a liderança deles, sob as regras deles, sob... Vocês entendem? Eles vão tomar decisões que vão afetar todos nós aqui, mas eu nunca estive na presença de um presidente dos Estados Unidos. Em todos os anos da minha vida. Em outras palavras, eu nunca vi um presidente dos Estados Unidos em pessoa. Há cristãos que estão sob as regras de Jesus Cristo, eles têm uma relação com ele, as decisões dele afetam a vida delas, as palavras dele afetam a vida delas também, só que não tem nenhuma diferença entre isso e o meu caso com o presidente. Não estão perto dele, não ouvem a palavra dele e também não estão na sua presença. E por quê? Porque não estão indo atrás com a intenção de aprender a santidade. Vocês entendem? É sobre isso que a Escritura está falando. Então, as consequências de não perseguir a santidade são, número 1, não estar na presença do Senhor. E número 2, se não o vemos e nem o contemplamos, adivinha? Não somos transformados na imagem. Então a nossa transformação está travada. A gente trava o crescimento do nosso caráter por não perseguir a santidade. Se olharem aqui a 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18, diz que nós estamos sendo transformados na mesma imagem de Jesus Cristo de um degrau da glória ao outro, ao contemplá-lo. Então, se a santidade, eu não estou contemplando a santidade, ela não vem em meu coração. E eu não estou sendo transformado na sua imagem e semelhança. Tiago faz essa afirmação, ele diz, os seus motivos estão todos errados. Na verdade, fala aos cristãos, ele diz, vocês só querem o que lhes dá prazer, seus adúlteros. Uau, ele acabou de chamar esses cristãos de adúlteros. Não percebem que essa amizade com o mundo faz de vocês inimigos de Deus? Ele está escrevendo aos crentes aqui. Deus está sempre usando a imagem do casamento para falar sobre a relação dele com a gente. No Antigo Testamento, seu Criador é o seu Deus. No Novo Testamento, Jesus é o noivo e nós somos a noiva. Em Efésios 5, o homem deixa seu pai e sua mãe, se junta à sua esposa e os dois se tornam um. E logo depois você lê uma passagem onde diz que isso é uma ilustração de como a igreja e Jesus são apenas um. Agora, vamos voltar para Lisa? Por que eu não cometo adultério contra minha esposa Lisa? A razão pela qual não quero cometer adultério contra ela é porque eu não quero estar na mesma cama que essa mulher maravilhosa e ela não dividir os segredos íntimos do coração dela. Deixa eu falar uma coisa. Ela é uma mulher extraordinária. E uma das maiores alegrias de estar casado com essa mulher extraordinária é conhecer os desejos do coração, os seus pensamentos mais profundos. E sem isso, creia, não existe casamento de verdade. Bom, a razão pela qual eu não cometo adultério contra Jesus é porque não quero nunca que aquela voz seja silenciada. Aquela voz que me diz coisas que nunca soube, que destrava a palavra de Deus para mim, que fala coisas para mim que estão por vir e me fala coisas que me deixam mais forte todo dia. E eu não quero que essa voz desapareça. Eu posso tecnicamente ainda ser casado com a Lisa, mas nossa intimidade com certeza vai ser afetada se eu cometer adultério contra ela.
A gente pode tecnicamente ainda ser salvo e pertencer a Jesus, mas vai afetar nossa intimidade com Ele. E essa é a coisa mais importante, gente. Bom, deixa eu falar. Eu espero que vocês tenham tirado alguma coisa disso. E espero que vocês tenham o desejo de perseguir a santidade irresistível. Porque quando vocês tiverem, vocês vão desfrutar da presença do nosso Criador. Até a próxima aula. Apresentando Messenger X, uma nova plataforma de downloads e streaming de vídeo. É uma biblioteca digital completa com cursos de discipulado de John e Lisa Bevere, incluindo aulas em vídeo, audiolivros, e-books, filmes curtos, bíblias e muito mais. Essa nova plataforma pode ser usada em todos os seus dispositivos e é completamente grátis em mais de 125 idiomas. Discipulado para todos em todo lugar. Baixe o aplicativo ou vá para messengerx.com.